Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é, como nós sabemos, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E vamos conversar hoje um pouco sobre um novo assunto que é dentro do Espiritismo e é também de abordagem da ciência espírita, é a questão da mediunidade. E hoje, especificamente, tratamos dessa mediunidade, que é uma variedade da vidência, que Allan Kardec faz uma abordagem aqui na Revista Espírita, em sua edição de junho de 1868. Ele comenta uma carta que foi enviada de Genebra, na Suíça, relatando uma porção de fenômenos mediúnicos e entre eles a vidência através de um copo com água, a vidência através do copo d'água, que, segundo o relato da carta, pesquisado naquela época, foi um fato, registrado na época, pesquisado, e que mandaram para Allan Kardec, que consiste esse tipo de mediunidade, que Allan Kardec considera uma variedade da faculdade mediúnica de vidência. É a vidência num copo d'água, que se vê imagem, que se vê também paisagem do mundo espiritual, o médium, vidente, e vê também aparições de pessoas que morreram. Água, um copo com água, diríamos, como ele diz aqui, fluidificada, água magnetizada, e que o médium coloca, estamos afastando aqui, diversas propagandas desagradáveis. Sempre tem, não é? Mas vamos ter paciência. Que apresenta aqui é que consiste essa mediunidade de vidência, que é uma variedade, em colocar-se um copo com água e fluidificar a água. Quer dizer, magnetizar aquela água. É o médium de vidência que magnetiza essa água. E de maneiras que ele concentra a sua atenção no fundo do copo com água e pouco a pouco ele vai vendo imagem do mundo espiritual, de espíritos desencarnados. E até que através desse processo fazem curas. Havia médiuns que naquela época eles faziam até diagnóstico de determinadas doenças. E os espíritos passavam receita para curar as pessoas doentes, através desse processo de mediunidade. E nós sabemos que a mediunidade é o médium que quiser atrair os espíritos bons, ele deve ter bom sentimento e fazer um trabalho de mediunidade com seriedade. O trabalho com seriedade é o trabalho que atrai os bons espíritos. Mas se o médium passa a atrair, se o médium faz um trabalho de mediunidade por curiosidade ou por divertimento, os bons espíritos se afastam desse médium. E ele passa a ser joguete, instrumento
de espíritos mentirosos, levianos, brincalhões, espíritos fúteis, porque o médium não tem bons sentimentos, leva o trabalho da mediunidade, e a mediunidade é uma coisa santa, é uma faculdade santa, mas ele leva para o campo do divertimento, da diversão, da brincadeira, e então afasta os espíritos sérios, os espíritos bons, os espíritos elevados. E esse médium fica à mercê de espíritos, levianos, espíritos grosseiros. Porque, como dissemos, e como Allan Kardec bem esclarece, a mediunidade é uma coisa santa, é permitida por Deus. Como existem esses médios que são levianos, insinceros, que atraem esses espíritos, levianos também como ele, como esses médios, aí leva ou é motivo para muita gente que não é espírita, que não conhece o espiritismo, a considerar a mediunidade uma coisa frívola, uma prática frívola, mas porque não conhece o espiritismo. O espiritismo condena esse tipo de mediunidade. O espiritismo não aprova esse tipo de mediunidade, de diversão, de leviandade, como foi dito, e como Allan Kardec esclarece, a mediunidade é uma coisa santa, é permitida por Deus. E os médios, eles geralmente são espíritos que em outras encarnações eles praticaram todo tipo de crime, de leviandade e de maldade, e hoje Deus lhe concede essa encarnação atual para que ele, através da mediunidade, se recupere diante das leis de Deus. Então, é uma mediunidade de missão, é a oportunidade que Deus dá. O Espiritismo não aprova a mediunidade comercializada, o Espiritismo não aprova a mediunidade mercenária, que é essa daí, fazer da mediunidade uma empresa, um comércio, e nem aprova os médios que levam a mediunidade para o campo da diversão, da curiosidade, das futilidades. O Espiritismo não aprova esse tipo de médium nesse tipo de mediunidade. E de maneira que Allan Kardec trata o assunto aqui da mediunidade de evidência, que é raríssima, que é através do copo d'água. Mas Allan Kardec diz aqui que esse tipo de mediunidade não é uma mediunidade nova, não é uma novidade, é uma mediunidade que já vem desde o começo dos tempos, mas é uma variedade da faculdade mediúnica da vidência, como também existe a vidência de coisas distantes, que o médium se transporta para o local, não é? E vê os acontecimentos e narra. O médium está aqui e ele está vendo porque a alma dele se desloca do corpo. O perispírito se desloca do corpo e passa a ver um acontecimento em São Paulo ou em qualquer parte do mundo. Ele pode relatar um incêndio, uma enchente, qualquer coisa, porque é a alma dele que está presente. É uma clarividência. E de modo que esse caso que Allan Kardec cita hoje aqui, que é a mediunidade de evidência do copo d'água, que ele faz o comentário, vamos voltar, na Revista Espírita 1868, e com mais detalhe, na mesma revista de outubro, em sua edição de outubro de 1864 e outubro de 1865. Damos essa informação para os que gostam de pesquisar o Espiritismo através das obras de Allan Kardec. E seria bom isso. E então nós colhemos aqui alguns tópicos dos comentários
que Allan Kardec faz aqui, ele dizendo, dá-se nesta mediunidade, como em todas as outras mediunidades, o médium atrai a si os espíritos que lhe são simpáticos. Ao médium impuro, apresentam-se de bom grado espíritos impuros. Quais são os médios impuros? Os médios que não levam a mediunidade na base da seriedade, só levam na base da curiosidade e também pensam que os espíritos estão às suas ordens, que o espiritismo não aprova esse tipo de médium. Logo, esses médios não são espíritas. Aí ele diz, o meio de atrair os espíritos bons e elevados é estar o médium animado de bons sentimentos, só perguntar aos espíritos coisas justas, sérias e razoáveis, e não se servir da faculdade mediúnica senão para a prática do bem e não para as coisas levianas, as coisas fúteis. Ora, se dela fizermos um objeto de distração, ora, se o médium fizer da mediunidade objeto de distração, de brincadeira, de curiosidade ou de tráfico ilegal, fazer da mediunidade um comércio, seja qual seja a mediunidade, cairá o médium inevitavelmente na turba de espíritos levianos, mentirosos e enganadores, que se divertem em apresentar imagens ridículas e falaciosas. Isso é o que Allan Kardec nos diz. E ele então nos fala aqui, em sua observação, ele faz um acréscimo, então, muito importante. Nós estamos vendo o relógio porque ele é materialista. Muito importante. Ele diz, Kardec, como princípio, esta mediunidade de vidência no copo d'água certamente não é nova. E, na realidade, é muito antiga, como ele diz, mas aqui se desenha de maneira mais precisa, sobretudo mais prática, e se mostra em condições particulares. Pode-se, pois, considerá-la como uma das variedades que foram anunciadas, quer dizer, uma das variedades da mediunidade de vidência, quando ele diz, e principalmente no livro dos médiuns, no livro dos médiuns ele não trata, Allan Kardec não trata dessa vidência em copo d'água, ele não trata, mas ele trata da vidência de uma forma geral, os médiuns videntes, mostrando que os médiuns videntes verdadeiros, eles não veem com os olhos, eles veem com o espírito, com a alma, não é com os olhos. E de modo que nessa mediunidade de ver as imagens dos espíritos desencarnados, através do copo d'água, no fundo do copo d'água, não é que o médium, esteja vendo no copo d'água. É apenas que o copo d'água é uma forma de desabrochar ou desencadear o fenômeno mediúnico da vidência. Como ele explica também Kardec, que na quiromancia, ou seja, na leitura das mãos, o médium vidente, ele pode dispensar a leitura das mãos, porque ele não está vendo a imagem dos espíritos, nem o que ele está anunciando, ele não está vendo na palma da mão, ele está vendo na mente dele, é a alma dele que vê, que ele é vidente. Da mesma forma, é na cartomancia, Kardec também explica, na cartomancia é a mediunidade de vidência através da leitura das cartas. Então os espíritos não vão se localizar, não é? Nem na mão da pessoa que é a quiromancia e nem nas cartas de baralho. O médium, quando vê, ele vê em espírito. Se ele fechar os olhos, ele vê as imagens espirituais que ele está relatando, ele vê as imagens dos espíritos, as aparições, ele vê com mais clareza, com mais nitidez, como a luz do sol.
Se ele abrir os olhos, ele vê. Mas se ele fechar, ele vê bem melhor. Porque ele vê com o espírito, ele vê com a alma. De modo que o copo d'água, Kardec esclarece, é apenas o objeto de desencadear no momento o fenômeno mediúnico. Que o médium pode dispensar o copo d'água, pode dispensar a bola de cristal, que também é outra forma da vidência, o médium de vidência, porque ele já está acostumado com a bola de cristal para desencadear o fenômeno. O outro, que é quiromante, já está acostumado com ver na palma da mão. E o cartomante, que lê também, que acha que os espíritos se apresentam, se alojam nas cartas de baralho, não é nada disso. O que Kardec nos esclarece aqui nesse trabalho dele, nessa consideração que ele faz à mediunidade. Aí ele diz, pode-se, pois, considerá-la a mediunidade de evidência através do copo d'água, não é? É o que ele diz. Da forma das outras mediunidades. Ora, do ponto de vista da ciência espírita, essa mediunidade, nos faz penetrar mais adiante o mistério da constituição íntima do mundo espiritual, penetrar mais, cujas leis conhecidas confirma, ao mesmo tempo que nos mostra suas novas aplicações. Ela ajudará a compreender certos fenômenos ainda incompreendidos da vida diária e por sua vulgarização, quer dizer, esse tipo de mediunidade de vidência, da vidência do copo d'água, não é? É o que ele diz. Ajudará sendo divulgada e não deixará de abrir novo caminho, novas portas à propagação, à divulgação do espiritismo.